vídeo do canal O Marcionita. Aqui quem vos fala é Edson Gomes. Ou seja, é uma pergunta: será que Cristo ou Crestos ou Jesus é um ser humano? Parece fácil, mas não é tão fácil assim, né? E hoje vocês vão descobrir o que os marcionitas primitivos dariam de resposta a essa pergunta. Nós sabemos que existem duas narrativas principais do cristianismo primitivo: a narrativa da patrística, ou seja, dos bispos, né? Tertuliano, Irineu de Leão, Eusébio, né? Policarpo. E existe a outra narrativa de Márcio, né? De Sinope, Valentim, Baselites, Carpokrates. Márcio foi docelita e depois seguido pelos grandes professores de gnóstico que eu falei: Valentim, Carpokrates, Baselites, né? Só que a narrativa de Márcio, na sua Bíblia, a sua narrativa, perdeu a guerra. Então a narrativa de Márcio e de alguns gnósticos também foi escondido, né? Para que realmente seja difícil de ser alcançado, mas não é impossível, né? Então eu vou te mostrar hoje, você fazendo uma mexida nessa Bíblia aí, dá para você, se tiver o coração realmente em busca da verdade, você verá que dá para extrair a verdade mesmo dessa Bíblia interpolada e acrescida. Bom, o grande debate de Tertuliano, da patrística, é fazer com que Jesus seja um homem igual a mim, você, a sua esposa. Nós vamos ler aqui em Paulo, né? Filipenses, capítulo 2, diz assim, eu vou resumir, senão vai ficar muito longo, né? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Bom, aqui é o que Márcio e que Paulo realmente acreditava: fazendo-se semelhante aos homens. O que é semelhante? É parecido, né? É parecido, bem parecido com o original. Então era isto: Cristo tornou-se bem parecido aos humanos. Essa é a narrativa de Márcio de Sinope, de Paulo, né? E a narrativa de alguns gnósticos. A narrativa realmente da patrística, o que Tertuliano batia mesmo nos 5 livros contra Márcio, ele queria que esse versículo estivesse da seguinte forma: ele se tornou um ser humano. Mas não está escrito isso. Diz que ele se tornou semelhante aos homens. Então, Cristo não era um ser humano, ele pareceu semelhante aos homens. Buscar algumas argumentações. Bom, para quem é gnóstico, né, acredita no gnosticismo e lê Anak Hammadi, é um pouquinho mais fácil. Porque lá no grande 7 diz: quando ele entrou nos nossos portões, ele veio lá do pré-Roma, passou entre os sais da matéria. Quando chegou no portão da terra, ele assumiu a nossa semelhança e se tornou parecido com os humanos. Bem idêntico, né, ao que Paulo falou, que ele tornou semelhante aos homens. Que Hammadi, o testemunho da verdade, diz que ele desceu da imperecibilidade lá do pré-Roma, né, desceu já na forma de um espírito adulto com uma semelhança, já com a semelhança humana. Esse narrador do testemunho da verdade diz que João Batista foi testemunho da sua descida. Então ele foi testemunho da descida de um ser lá do céu, né, descendo sobre o Rio Jordão, mas já com aparência humana, que realmente é uma sequência daquilo que Paulo falou. No mito marcionita tem uma passagem bastante interessante. O mito marcionita está relatado uma passagem lá no livro de Esnique, bispo armênio do século V. E lá tem uma passagem bem clara, onde um trecho marcionita, dito por marcionita, talvez até tenha sido Márcio, relatando o acontecimento da descida, né? O Deus bom, o incognoscível, vendo aqui
a tristeza dos homens, que eles eram colocados aprisionados aqui na terra e colocados no inferno, recebendo punição, ele disse para o seu filho unigênito: vai para baixo, a submeter a forma de um servo, coloque em si a aparência humana e se misture entre eles. Ninguém vai notar que você é um espírito vivificante. Você vai se tornar uma pessoa comum com aparência humana. E é justamente isso que a gente acredita, né? Aí você fala, pô, Naki Hammadi, tem gente até que nem conhece, né? Então vamos tentar abrir os olhos aqui nessa Bíblia. Diz em São João 3,13: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Bom, ele desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então ele disse aqui que ele desceu do céu. Ok. Em Efésios 4,10, aquele que desceu também foi o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ok. Porque eu desci do céu, João 6,38. Bom, Jesus é mentiroso? Não, ele falou que desceu do céu. Quem inventou que ele não desceu do céu e nasceu aqui na terra, justamente é alguém que não quer saber da verdade. Ele fala claramente descer do céu. Como esse descer do céu dá para reconciliar com o nascimento virginal de uma pessoa? Como é que faz isso? Eu não entendo isso, como é que faz? Né? Será que esse espírito já adulto entra no útero de Maria lá e de repente fecunda lá? Não sei. É bem difícil engolir isso, né? É uma questão só de vocês realmente pensarem, né? Crestos, ele diz uma coisa muito... Esse versículo é o versículo do meu coração, né? Vós sois de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo eu não sou. Bom, Crestos disse que ele não é desse mundo. Paciência, né? Quem acredita realmente que Crestos tenha sido gerado aqui de uma mulher, né? Ele diz uma coisa muito interessante. Esse versículo aqui é chave, hein? Anota ele aí. Lucas 7,28. Eu vos afirmo, dentre os nascidos de mulher, não há nenhum ser humano maior que João Batista. Bom, quer um versículo mais esclarecedor que esse? Nós todos sabemos que Cristo ou Cristo foi maior que tudo, maior que o tempo, maior que Elias, Abraão, Isaac, Jacó, maior que todos eles, né? Mas, no entanto, ele diz, dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Então, claramente, ele se exclui de um nascimento de uma mulher. Ele não é ser humano. Ele diz, vai sair de baixo, eu sou lá de cima, né? Ele simplesmente, quando ele veio à Terra, ele colocou em si a aparência humana, né? Bom, mas tem algumas pessoas que forçam a barra, né? Ou, não, eles não são culpados. Perdão, não são culpados. Justamente foi incutado, quem ganhou a guerra incutou nas nossas mentes. Mas é hora de a gente se libertar um pouquinho disso, né? Tem uma passagem bastante lida que diz assim: examinai as Escrituras, porque pensa que nelas tem a vida eterna e são elas de mim testificam. Bom, todo mundo acredita que esse Crestos seja realmente o filho do Deus do Velho Testamento e que ele foi profetizado pelos profetas de Israel, ou seja, que ele é o Messias de Israel, né? Só que você lendo com as suas premissas é uma coisa, você lendo sem as premissas é outra. Eu vou ler sem as premissas. Crestos, quando ele falava, o pessoal lá, os doutores da lei, eles examinavam as escrituras, penso eu que era a Septuaginta naquela época, penso eu, né? Então eles examinavam lá para realmente ver o que Crestos estava pregando, se realmente era verdade. Então Crestos falava muito de vida eterna, e que o pai dele era lá do céu.
Então aí, Crestos está fazendo uma pergunta. Você examina as Escrituras porque pensa ter nela a vida eterna? Procura no Velho, ou em outras palavras, procura aí na sua Torá, na sua Taná, se tem promessa de vida eterna. Não, não tem. Quem prometeu vida eterna nos céus foi Crestos. No Velho Testamento não tem vida eterna. E ele diz, e são elas que de mim testificam. Ele está perguntando, você encontra eu lá? Você encontra o Messias fazendo o que eu faço? Você encontra o Messias curando os enfermos, falando com as prostitutas, pregando aos pobres, falando com os leprosos, curando os leprosos? Não! O Messias que você quer não sou eu. Esse Messias guerreiro aí que vem realmente eternizar o trono de Davi, não sou eu. Eu vim lá do céu. E o meu Pai, vós nunca ouviste o seu falar e nem o seu parecer. Ele nunca foi visto por ninguém. Só conhece o Pai, realmente o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Isso é lógico, né? Ele diz, eu vim lá do céu, o meu Pai me enviou a vós. Né? Bastante interessante isso. Outra coisa interessante, existe mais de 81 versículos que falam que Cristo é o Filho do Homem. Eu vou citar um aqui. E o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Já vi pregação que esse versículo diz que Jesus é pobre, que não tem nem casa para morar, né? Mas realmente não é isso. Ele não tem onde reclinar a sua cabeça porque ele aparecia e desaparecia. Ele não pernoitava na casa de ninguém. Ele diz, onde tiver 2 ou 3, eu estou no presente, não no passado e nem no futuro. Ele diz, eu estou. Ele terminava as suas palavras e sumia, desaparecia. Então ele não tem onde reclinar a cabeça, ele não tem casa aqui na terra, não tem lugar nenhum aqui na terra. Mas a coisa interessante que eu quero falar para vocês é sobre o Filho do Homem. Engraçado, né? O pessoal que realmente acha que Cristo é o Filho do Homem, ou Cristo é um homem, esse versículo é interessante. Matava a charada, eu sou o Filho do Homem, né? Mas vê se alguém quando quer provar que Jesus é humano, alguém quer usar esse versículo. Ora, existe mais ou menos 81 versículos, né, que falam que ele é o Filho do Homem. Está em Mateus, em Lucas, João, está nos 4 evangelhos. E ele é engraçado, importante, que ele é o autor dessa fala. Eu sou o Filho do... Ele é o locutor. Não é ninguém que fala, lá está o Filho do Homem, não. Ele fala, quando ele se refere, usa essa frase, eu sou o Filho do Homem, ou Filho do Homem, ele é o locutor. É ele que dá a ele mesmo esse título. Por que todo mundo não usa então esse título? Ele é o Filho do Homem, acabou. Por quê? Porque seria um tiro no pé. A patrística não fala que Cristo, que Jesus nasceu da Virgem Maria e que o Espírito Santo com uma mulher, ele é um Deus homem. Então não daria Filho do Homem. Onde é que está o Filho do Homem aqui? Né? Se o Pai, segundo a Bíblia, é o Espírito Santo, não é verdade? Não daria, né? E também o próprio Crestos diz, o meu Pai está nos céus. Você olha que realmente não há consistência. O meu Pai está nos céus. Então seria um tiro no pé se todo mundo usasse esse versículo dizendo que realmente Jesus é o Filho do Homem. Então eles excluem isso, porque isso, de vez de ajudar, vai piorar a situação deles quando eles querem que afirma que Jesus é um homem, né? Filho do Homem, para quem estuda um pouquinho o gnosticismo, o incognoscível que enviou a Crestos, ele é somente palavra, profundidade,
e homem. Então, é uma das qualidades, um dos adjetivos. Ele fala que ele se considera filho do homem. Esse homem não é ninguém mortal, é filho do Deus imortal. Só para ter vídeo vai ficar longo. São João 4,25 é um versículo que talvez todo mundo usa, né? Que aquela mulher samaritana, que todo mundo diz, bom, ali está dizendo, viu? O próprio Jesus disse que é o Messias. E agora, como é que fica? Mas onde é que está dizendo que não é o Messias aqui? A mulher fala que o Messias viria, né? E nos daria a saber, a eles, no caso, todas as coisas. Aí Jesus fala assim, Crestos fala assim, sou eu esse que fala contigo? Sou eu esse Messias que falo contigo? É uma pergunta, porque Cristo sempre quis saber o que os outros pensam sobre ele. A mulher, depois dessa passagem, a mulher se retirou e os discípulos chegaram. Aqui está dizendo que ele é o Messias? Não. Então vamos ver o contexto. A mulher sai e começa a procurar as pessoas e diz, tem um homem lá que diz muitas coisas sobre mim. Falou dos meus maridos, do meu passado. Seria esse o Cristo? Olha a pergunta. Seria este o Cristo? Ou interrogação? Né? Seria esse o Cristo? Se realmente Cristo tivesse falado que ele era, ela diria, olha, aquele homem lá que está lá disse que é o Cristo. Será que ele realmente é o Cristo? Ele disse para mim que ele é o Cristo, mas ele não disse, né, que realmente ele seria o Cristo. Então, para não estender muito o vídeo, que muita gente diz que o primeiro vídeo que eu fiz de 24 minutos é muito grande, nesse caso aqui eu estou diminuindo um pouco, tá? Espero que vocês tenham entendido e nos comentários aí, se você quiser que eu prolongue mais esse assunto, é só pedir que eu farei outro vídeo.